Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de véspera do MEG, desta feita para o TRF4. Eu me chamo Raul Cabuz, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Alagoas e estou aqui para falar um pouquinho sobre direito tributário nesse aulão de véspera. Não vai dar para abarcar todo o conteúdo de direito tributário, mas vamos tocar nos principais pontos que achamos necessários para essa prova do TRF4, tá? Falar um pouquinho sobre hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário e mencionar algumas súmulas vinculantes do STF e também algumas súmulas do STJ ao final desta aula. E começando pelo assunto de hipótese de incidência, o que é hipótese de incidência e o que é hipótese de não incidência? As duas estão ligadas e delimitam a competência tributária. Olha nesse primeiro slide aí a definição de incidência e de não incidência. A incidência seria a hipótese descrita na norma como geradora de tributação. Ela está no plano abstrato da norma. É diferentemente de fato gerador. O fato gerador é o fato concreto. Existe uma hipótese abstrata que se chama hipótese de incidência, e quando aquela hipótese que está lá no plano abstrato, lá na norma, acontece no mundo real, no mundo dos fatos, nós chamamos de fato gerador. Tá? A não incidência é o contrário. A norma não incide em determinados fatos. É o chamado limite negativo da competência tributária. É exatamente o conceito de imunidade. Essa não incidência, esse limite negativo, está na Constituição. E por quê? Porque toda a competência tributária se encontra delimitada na Constituição Federal. Portanto, na Constituição nós temos uma hipótese de incidência que está limitando a competência positiva e também a hipótese de não incidência, aquilo que não pode gerar qualquer tributo sobre aquele fato específico. Então, temos um limite negativo também. A junção do limite positivo com o negativo, damos a competência tributária. Temos também o conceito de isenção, que de regra é a dispensa legal de pagamento. A doutrina majoritária tem aceitado essa conceituação. Embora alguns autores coloquem a isenção como uma hipótese de não incidência legalmente qualificada, já a imunidade como hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. A lei que atribui a isenção tem que ser uma lei específica. Ela tem que regular exclusivamente a isenção ou o correspondente tributo que se quer isentar. E aí temos a exceção no caso de ICMS. No ICMS, nos casos regulados por lei complementar, pode ser feita a isenção desse ICMS através do CONFAS, que é uma reunião dos estados, é um convênio que se faz a reunião dos estados para conceder os benefícios fiscais referentes ao ICMS, justamente para evitar qualquer tipo de guerra fiscal. A Constituição Federal também, ela no artigo 146 da Constituição, existe uma previsão sobre as competências em que devem estar delimitadas numa lei complementar, justamente para evitar o conflito entre os entes federativos. Lá temos que na lei complementar temos que regular os conflitos de competência e também limitações ao poder tributar, além de outros aspectos referentes à competência tributária em si. Eu fiz um esquema a respeito desse artigo 146 da Constituição Federal, sistematizando ele para a gente ter uma ideia do que deve se conter na lei complementar para regulamentar o direito tributário. A lei complementar deve conter, segundo o artigo 146,
Os conflitos de competência devem ser regulados por uma lei complementar. E também as limitações ao poder tributar. E aí, dentro dessas limitações, nós temos tanto os princípios tributários quanto as imunidades. Também há uma previsão lá no artigo 146 que a lei complementar deve regular as normas gerais em direito tributário. E dentre essas normas gerais nós temos a definição de tributos e suas espécies, a definição de fatos geradores, base de cálculo e contribuintes dos impostos apenas, a definição de obrigação, lançamento, crédito tributário, prescrição e decadência. Também deve constar lá na lei complementar o tratamento tributário ao ato cooperativo, no tocante às cooperativas, e também a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais e simplificados. E como é que se dá essa definição desse tratamento diferenciado? Esse tratamento diferenciado e favorecido, ele pode ser instituído um regime único de arrecadação de impostos e contribuições, mas tem alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ser opcional, não pode ser obrigatório. Segundo, as condições de enquadramento devem ser diferenciadas por estado. O recolhimento será unificado e centralizado. E a arrecadação, fiscalização e cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotando-se um cadastro nacional único de contribuintes. Por conta da necessidade dessas matérias se encontrarem na lei complementar, o CTN, que é uma norma com status de lei complementar, ela traz alguns aspectos sobre competência tributária, indicando inclusive sobre a sua indelegabilidade e também a possibilidade de delegar a capacidade tributária a outro ente de direito público e a função de arrecadação que poderia se delegar a uma entidade particular, a um ente particular, um ente privado. Isso se encontra lá no artigo 7º do CTN, que é muito cobrado em prova. Vamos ver a redação desse artigo 7º tão importante. Artigo 7º do CTN. A competência tributária é indelegável. Essa é a primeira característica da competência tributária. Um ente, a União, por exemplo, não pode delegar sua competência para o município. Mas aí há uma ressalva. Salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Então, a gente já observa duas questões aí. Primeiro, a competência tributária é indelegável, não pode ser delegada, mas há algumas funções que podem ser delegadas: arrecadar, fiscalizar e executar. Mas essa delegação, que se chama a capacidade tributária e não competência, a capacidade tributária pode ser delegada, ela pode ser delegada a quem? E aí vem a parte final do caput do artigo 7º. Conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, é necessário que seja uma pessoa jurídica de direito público para poder receber essa capacidade tributária. E aí vem o parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Então, a pessoa jurídica de direito público que recebe essa função de arrecadar, fiscalizar e executar, ela vai receber também, não só essa competência de arrecadar, fiscalizar e executar, mas também as garantias e privilégios da pessoa jurídica de direito público que a concedeu. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Portanto, qualquer tempo, aquela delegação pode ser revogada. E aí vem o parágrafo 3º, que é muito importante, que diz: não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou função de arrecadar tributos. Observe que não se está fazendo uma exceção da regra de que a competência tributária é indelegável.
nesse caso do parágrafo 3º. E aí ele já começa expressamente dizendo, não constitui delegação de competência. É outra coisa. O que é que se está delegando aí? Está delegando o encargo ou a função de arrecadar simplesmente o tributo a uma pessoa de direito privado. E pode, professor? Pode sim. Esse encargo ou função de arrecadar tributos pode ser delegado a uma pessoa jurídica de direito privado. E aí tem um esquema logo em seguida desse artigo 7º. E aí temos que memorizar. A competência tributária ela é indelegável, mas a capacidade tributária ativa, que é uma atividade administrativa, ela pode ser delegada a quem? A uma pessoa jurídica de direito público, a outra. Contudo, o encargo ou função de arrecadar o tributo, ou seja, só o fato de recolher dinheiro, só para recolher o dinheiro pode a uma pessoa jurídica de direito privado. Pode ser delegada essa função de arrecadar o tributo, de recolher o dinheiro, a uma pessoa jurídica de direito privado. E aí dissemos que a competência tributária ela está delimitada na Constituição, ela é indelegável, a capacidade tributária ativa pode ser delegada de uma pessoa jurídica de direito público a outra, e é só a função de arrecadar pode ser delegada a uma pessoa jurídica de direito privado. Pela teoria pentapartite, nós temos 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A Constituição, no tocante aos impostos, ela diz quais são os impostos possíveis e também a qual ente federativo está atribuído cada um desses impostos. Então diz lá, os impostos da União são tais e tais e tais e tais. Os do Estado, tais e tais e tais e tais. E do município, tais e tais e tais e tais e tais. A União pode instituir um imposto de importação, imposto de exportação, o chamado IOF. Também pode instituir, dentro da sua competência ordinária, o imposto de produtos industrializados, o IPI, mas também tem algumas competências residuais e extraordinárias. Já os estados também só têm a competência ordinária e o município também, o Distrito Federal, a mesma coisa. Eu fiz uma tabelazinha especificando cada um desses impostos dentro da competência ordinária de cada um dos entes federativos e também a competência extraordinária e residual que só se refere à União. Vamos olhar o slide de vocês. Dentro da competência ordinária, a União tem o imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI, o ITR, o IOF e o imposto de grandes fortunas, que até hoje não foi instituído, instituído por nenhuma lei pela União. Só a União poderia instituir o imposto de grandes fortunas. Já os estados e o Distrito Federal têm, dentro da sua competência ordinária, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, o ICMS e o IPVA. Já os municípios e o Distrito Federal, o IPTU, o ITBI e o ISS. Só a União possui essa competência extraordinária e residual. Dentro da competência extraordinária, a União pode instituir impostos extraordinários de guerra. E aí, o que são esses impostos? Quando há uma iminência ou em caso de guerra, a União pode instituir outros impostos estando dentro da sua competência ou não. O que é que isso quer dizer? A União poderia, dentro de uma guerra, instituir um imposto o imposto do ICMS, por exemplo, o ICMS de guerra. O ICMS, embora esteja dentro da competência dos estados, no caso de guerra, a União pode sim instituir um imposto extraordinário de guerra referente ao ICMS. Professor, mas aí vai haver uma bitributação. Vai sim. 2 entes distintos vão instituir o mesmo imposto com o mesmo fato gerador, no caso do ICMS. É a única hipótese de bitributação legítima nesse caso. Temos que fazer a diferenciação de bis in idem e bitributação, que às vezes a prova cobra, né? A bitributação é quando há 2 entes distintos
cobrando o mesmo tributo. Já o bis in idem, o mesmo ente cobrando 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. E nesse caso não há uma hipótese permissível dentro da legislação. Já a bitributação sim, que há nesse caso aí de imposto extraordinário. A União também tem a competência residual. A Constituição ela possibilita a União instituir novos impostos, mas para isso precisa atender certos requisitos, como por exemplo, lei complementar, e tem que ter fatos geradores e bases de cálculo novos e não pode haver a acumulatividade. Esses impostos novos têm que ter uma característica de não cumulatividade. Dentro da teoria pentapartite que eu falei, fora esses impostos, há as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. As taxas e as contribuições de melhoria compete ao ente atribuído que tem a atribuição de competência administrativa. Dentro da competência administrativa daquele ente, ele pode instituir tanto a taxa quanto a contribuição de melhoria. Todos os 3 entes, na verdade 4 com o Distrito Federal, podem instituir tanto taxas quanto contribuições de melhoria. Já os empréstimos compulsórios competem exclusivamente à União, tem que ser através de lei complementar. E as contribuições especiais, elas competem de regra à União, salvo 2 hipóteses. A primeira delas é a COSIP, que compete aos municípios e ao Distrito Federal e pode ser cobrada inclusive na conta de energia, a contribuição sobre a iluminação pública, que foi, através de emenda constitucional, inseriu-se esse novo tributo e que pode ser instituído apenas pelos municípios e do Distrito Federal. E as contribuições previdenciárias para os servidores de carga efetiva dos estados, do Distrito Federal e municípios, os quais poderão instituir essas contribuições previdenciárias se eles tiverem regime próprio de previdência. Nesse caso, eles podem sim instituir uma contribuição especial, que é uma contribuição previdenciária. Todos esses tributos, eles são instituídos para que haja uma arrecadação de dinheiro para o Estado. A gente chama isso de receita derivada. Por que derivada? Porque o Estado arrecada receitas através do patrimônio de outro. É uma receita derivada, diferentemente de uma receita originária, quando o Estado retira dinheiro do seu próprio patrimônio. Mas os tributos, eles são receitas derivadas. E para que haja a instituição desse tributo, é necessário que haja uma lei instituindo esse tributo. E aí vamos diferenciar uma coisa. A gente falou o tempo todo sobre competência e a delimitação dessa competência e a atribuição dessa competência aos entes federativos. Embora a Constituição ela atribua competência aos entes, ela não cria nenhum tributo. É necessário que haja uma lei para criar esse tributo. Criando-se esse tributo, nessa norma vai existir uma hipótese de incidência que a gente viu no começo da aula. É aquela hipótese que está abstratamente na norma, descrevendo uma conduta. E que se essa conduta acontece no mundo dos fatos, no mundo real, ela gera um fato gerador. Com o surgimento do fato gerador, surge automaticamente a obrigação tributária. Surgindo a obrigação tributária, o que o fisco vai fazer? Fazer o lançamento do crédito tributário. Quando ele faz o lançamento, ele vai declarar que existe uma obrigação tributária e vai constituir com esse lançamento o crédito tributário. Após a constituição definitiva desse crédito tributário, se o contribuinte não pagar aquele tributo, vai se inscrever em dívida ativa e aí o fisco vai poder cobrar através da execução fiscal. Olha um esquema sobre todo esse trâmite que eu fiz para vocês, para a gente esmiuçar sobre a obrigação tributária, que ela pode ser principal ou acessória. Olha, a hipótese de incidência, fato gerador. Quando surge o fato gerador, surge a obrigação tributária. E aí o fisco vai fazer um lançamento que ele declara a obrigação tributária e ao mesmo tempo constitui o crédito. Quando ele tiver constituído definitivamente,
Se não houver o pagamento no prazo legal, se inscreve em dívida ativa e aí se executa esse crédito tributário. Para quê? Para que o fisco adquira essa receita derivada e possa realizar as suas atividades. Mas no artigo 113 do CTN, ele traz a definição de obrigação tributária e nos seus parágrafos trazendo a definição de obrigação principal e acessória, que é muito importante para o concurso público, e é necessário que a gente dê uma olhada nessa redação do artigo 113. A obrigação tributária, segundo o artigo 113, ela é principal ou acessória. E o parágrafo 1º diz: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O que esse parágrafo 1º está dizendo? Que essa obrigação principal é a obrigação de pagar. E aí temos já uma diferenciação clara da obrigação acessória que a gente vai ver agora no parágrafo 2º, que na obrigação principal é uma obrigação de pagar, seja um tributo ou a penalidade pecuniária. No parágrafo 2º, quando ele conceitua a obrigação acessória, ele diz: a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. Vê, primeiro, a obrigação principal ela só pode surgir através de uma lei, tá? Já a obrigação em sentido estrito, lei em sentido estrito. Já a obrigação acessória ela decorre da legislação tributária. O conceito de legislação tributária é um conceito mais amplo. Ele pega não só leis, mas também atos infralegais. E ela serve para auxiliar na arrecadação e na fiscalização de tributos. E aí, diferentemente da obrigação principal, a obrigação acessória, o objeto dela é prestação positiva ou negativa, a obrigação de fazer ou não fazer, diferentemente da principal, que é pagamento. É pagamento. A obrigação principal é pagamento. A obrigação acessória é uma prestação positiva ou negativa que não seja pagamento. E o parágrafo 3º diz: a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O que é isso? Quando não se realiza a obrigação acessória que decorre da legislação tributária, vai gerar uma penalidade. E essa penalidade, a forma de cobrar essa penalidade é da mesma forma como se cobra a obrigação principal. Pode ser inscrita em dívida ativa, inclusive a execução fiscal sobre ela. Então, temos que diferenciar a obrigação acessória da obrigação principal. A obrigação principal, ela decorre de uma lei e é uma obrigação de pagar, sempre envolve dinheiro. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária, é algo mais amplo e é uma obrigação de fazer ou não fazer. Ela não tem nada a ver com pagamento de tributo, e sim uma prestação para auxiliar na fiscalização e arrecadação desse tributo. Tá? Então, fique aí essa diferenciação. E também tem outro ponto que é diferentemente do direito civil. No direito tributário, a obrigação acessória não segue a sorte da obrigação principal. Elas são independentes, tá? Mesmo que não haja para o contribuinte a obrigação de recolher o tributo, sei lá, ele tem uma imunidade tributária, por exemplo, ele não vai se eximir da obrigação acessória. Por quê? Elas são independentes, diferentemente do direito civil. Dissemos que o fato gerador, quando surge no fato do mundo concreto, surge automaticamente a obrigação tributária. Vimos a conceituação de obrigação tributária, tanto acessória principal, e o CTN também conceitua o fato gerador. E tanto o fato gerador da obrigação principal, quanto o fato gerador da obrigação acessória. O surgimento desse fato gerador. Quando é que surge esse fato gerador? Olha lá no que aqui está no slide de vocês. Artigo 114, 115 e 118 trata sobre essa definição de fato gerador. O artigo 114 fala: o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
E aí, da mesma forma que a obrigação principal, ela precisa de uma lei para que haja o seu surgimento. Já o artigo 115, ele trata da obrigação acessória, do fato gerador da obrigação acessória, dizendo que é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Vai no mesmo sentido da definição de obrigação principal e obrigação acessória que vimos anteriormente. E o artigo 118, ele diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, inciso 1, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza de seu objeto e de seus efeitos, inciso 2, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Esse artigo 118, ele trata do princípio, ele traz um princípio chamado princípio do não olé. Independentemente da atividade que é feita ali, se for uma atividade ilícita, por exemplo, poderia-se até dizer, alguns autores dão como exemplo, o tráfico de drogas, o lucro que se tem com o tráfico de drogas poderia ser tributado pelo imposto de renda. A União poderia tributar o imposto de renda sobre o ganho com a traficância das drogas. Beira o absurdo a gente pensar isso, mas é o que está falando no artigo 118. Independentemente da validade daquele ato, ele pode ensejar a obrigação principal. E o fato gerador da obrigação principal, e aí, com isso, o ente tributante realizar tal cobrança. Surgindo o fato gerador e a obrigação tributária, o fisco vai constituir o crédito tributário, como eu mencionei. E o CTN ele traz algumas hipóteses de suspensão, de extinção e de exclusão desse crédito tributário. E aí, como é muito cobrado em prova, as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão, e inclusive nos TRFs, eu trouxe aqui o que a legislação traz dessas hipóteses, porque muitas vezes na questão há uma mistura das hipóteses de suspensão com exclusão, ou extinção com exclusão, ou extinção com suspensão, para confundir a cabeça do candidato. E nessas aulas de véspera é interessante a gente estar com isso bem fresquinho na mente, para não errar na hora da prova. Vamos lá? O artigo 151 ele traz as hipóteses de suspensão, o 156 ele traz as hipóteses de extinção e o 175 de exclusão do crédito tributário. O artigo 151 ele diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Moratória, que é apenas a dilatação do prazo para o pagamento do tributo. Quando há, por exemplo, uma calamidade pública e aí o ente federativo resolve dilatar o prazo de pagamento daquele determinado tributo na determinada região em que houve essa calamidade, para que as pessoas tenham um tempo para se organizar e realmente efetuar o pagamento dos tributos. Então, a dilatação do prazo para o pagamento desse tributo. E aí temos uma hipótese também de moratória parcelada, né? Há uma possibilidade de, além da dilatação do prazo do pagamento, o ente tributante ele parcelar também. E nesse caso, em regra, o tributo sem juros e sem multa. E aí se pergunta, mas se a moratória pode ser parcelada, e o inciso 6, que traz o parcelamento também? Qual seria a diferença entre a moratória parcelada e o parcelamento? A diferença é que a regra da moratória parcelada é o tributo principal, sem juros e sem multa. Já no parcelamento, é o principal mais juros e mais multa. E por que isso, professor? Porque o parcelamento ele quer trazer um contribuinte que está na ilegalidade para a legalidade, ou seja, que ele venha a quitar os seus tributos. Mas aí ele só faz uma facilitação para que ocorra esse pagamento. Na moratória é muito mais por uma questão de situações excepcionais, em que o fisco abre mão daquele pagamento do tributo cheio para que
a pessoa, diante da situação excepcional, não a pessoa, mas aquele setor ou aquela determinada localidade, consiga pagar os seus tributos. Uma segunda hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito, suspensão do crédito, é o depósito do montante integral. Quando o contribuinte ele deposita o montante do tributo integralmente para discutir se é devido ou não aquele crédito, suspende a exigibilidade do crédito e o próprio crédito. O que quer dizer a suspensão da exigibilidade do crédito? Quer dizer que o crédito está suspenso e o fisco não pode cobrar esse crédito se tiver alguma dessas hipóteses do artigo 151. O inciso 3 ele traz reclamações e recursos como uma forma de suspender o crédito também. No inciso 4, a concessão do medida liminar em mandado de segurança. E no inciso 5, a concessão do medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então essas são as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito. E o parágrafo único ele diz: o disposto desse artigo não dispensa o cumprimento de obrigações acessórias, dependentes da obrigação tributária principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequente. E aí vem aquilo que eu falei, que a obrigação tributária principal e acessória elas são independentes. Então, o parágrafo único está dizendo exatamente isso. Não dispensa o cumprimento da obrigação acessória, ainda que a obrigação tributária principal esteja suspensa. Tá? O artigo 156 ele traz as hipóteses de extinção do crédito tributário, trazendo o pagamento, que é a forma mais natural de se extinguir qualquer obrigação. Mas aí tem como primeiro o pagamento, depois tem a compensação, transação, remissão, e aí prescrição em decadência, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e homologação do lançamento, nas hipóteses em que a forma de lançamento é o lançamento por homologação. No lançamento por homologação, o contribuinte ele faz tudo, ele declara o montante, ele antecipa esse pagamento e só depois é que o fisco vai homologar ou não, seja de forma tácita ou de forma expressa. Também temos como extinção do crédito tributário a consignação do pagamento. E qual a diferença, professor, de consignação e pagamento para o depósito montante integral lá do artigo 151? O depósito montante integral, o contribuinte ele não quer pagar. Ele está discutindo o crédito tributário. Já na consignação e pagamento, o contribuinte ele consigna porque ele quer pagar, sim. Então, ele pode até não saber a quem pagar. Ele pode não saber se paga a União, ou no caso de um ITR, que é o imposto da União, ou o IPTU, que é o do município. Ele não sabe se a incidência do IPTU ou do ITR naquele caso. E ele faz consignando em pagamento em juízo, dizendo, o tributo está aqui, eu não sei a quem pagar, mas está aqui e eu quero pagar. É a diferença do depósito montante integral. Outra hipótese de extinção está no inciso 9, que é a decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa, que não possa ser mais objeto de ação anulatória. Inciso 10, a decisão judicial passada em julgado, é uma forma de extinção do crédito tributário, quando a decisão judicial transita em julgado. E o inciso 9 é a dação em pagamento de bens imóveis, né, na forma e condições estabelecidas em lei. Eu queria dizer um detalhe sobre a transação e a remissão e a compensação. É necessária a lei específica para que haja a possibilidade de compensação, de transação e de remissão, sem a qual não tem como se ter esses institutos de extinção do crédito. E no artigo 175, excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependendo da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Então, esse parágrafo único do artigo 175 é igual ao parágrafo único do artigo 151, que fala sobre a suspensão do crédito tributário. Então, essas são as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário que caem muito nas provas, e para vocês não confundirem, é interessante dar uma olhada de novo nesses slides antes da prova. Por fim,
temos alguns destaques sobre algumas súmulas vinculantes do STF e também algumas súmulas do STJ. É interessante deixar assentado que nas provas dos TRFs, a FCC tem cobrado, às vezes, dando um caso concreto em direito tributário e as respostas referentes para você decidir aquele caso concreto. Tá? Então, assim, mas normalmente a resposta se encontra na legislação. Quando não, são súmulas dos tribunais superiores ou decisões já batidas desses tribunais superiores. Então não há muita surpresa na hora da prova em direito tributário. Então, assim, eu quis trazer essas súmulas justamente para caso caia alguma coisa relacionada a essas súmulas, vocês já terem esse conhecimento. Mas quando vocês estiverem fazendo a prova e observarem aquele enunciado um pouco grande com um caso concreto, não se assustem, porque normalmente é referente a um assunto que vocês estudaram e está muitas vezes na própria legislação a resposta. Então, nada de aprofundamento. Então, vamos dar uma olhada nessas súmulas vinculantes, que eu entendo que são bem recorrentes, e também nas súmulas do STJ. Primeira súmula vinculante 29, que diz: é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Não pode haver a mesma base de cálculo do imposto e da taxa. Mas o que é que o STF está dizendo aí? Não pode a mesma, mas alguns elementos que se faz para calcular, pode ter, sim. Então, alguns elementos que se calcula o imposto, eu posso ter na taxa. Não posso ter uma integral identidade entre uma base de cálculo do imposto e a base de cálculo da taxa. Tá bom? Súmula vinculante 19 diz: a taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 1452 da Constituição Federal. Porque o que acontece? A taxa tem que ser um serviço público específico e divisível. Tá? Essa taxa que se trata da súmula vinculante número 19, ela está dizendo que eu posso individualizar essa taxa de lixo e resíduos provenientes de imóveis. Por que eu posso individualizar o contribuinte? Porque eu estou individualizando cada imóvel. É diferentemente daquela taxa que se cobrava antes de coleta de lixo de rua. A coleta de lixo de rua não tem como individualizar quem são os beneficiários dessa taxa dessa coleta de lixo, porque eu estou beneficiando qualquer pessoa que está passando ali na rua. É diferentemente dessa aí que está tratando a súmula vinculante 19. A súmula vinculante 19 está tratando de lixo e resíduo do imóvel. Aí sim, o STF entende que é possível cobrar uma taxa de serviço público de coleta de lixo de resíduo de imóvel. Tá? Aí pode. Não pode a taxa de coleta de rua. Aqui os garis, por exemplo, ficam varrendo as ruas. Não posso cobrar uma taxa sobre isso. Mas sobre a coleta de lixo de imóveis, posso sim. Súmula vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Trata-se de uma imunidade em que há uma imunidade da entidade, certo? Referente ao seu imóvel. E se esse imóvel é da entidade, ok, mas ela aluga a terceiro. Ainda assim está imune? A súmula vinculante diz que sim. Ainda que esteja alugada a terceiro, aquela propriedade ela vai ser imune, desde que esse valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Professor, e quem é que tem que provar que esse valor dos aluguéis não está sendo aplicado nas atividades? É o fisco. O fisco que tem que provar que o valor não está sendo aplicado nas atividades. Tá bom? Súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele é uma limitação ao poder tributar
ele é dividido em princípio da anterioridade ordinária e nonagesimal. A ordinária é quando o quando o tributo é majorado ou instituído, ele só pode ser cobrado no ano do exercício financeiro seguinte, no outro ano, tá? Já a nonagesimal, ele precisa ter um prazo mínimo de 90 dias. O que é que a súmula vinculante está dizendo? Que se essa norma alterar só o prazo de recolhimento da obrigação, ou seja, o prazo de pagamento era dia 2 de fevereiro, ele colocou para o dia 1 de janeiro, essa alteração só do prazo de pagamento, ela não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula 509 do STJ. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Súmula 526 do STJ. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Por que essa súmula existe? É porque o artigo 32, parágrafo 1º, ele diz que para um imóvel ser considerado urbano, um local ser considerado urbano, ele precisa de alguns melhoramentos dentro daquela localidade, que está lá nesse parágrafo 1º. Só que uma lei local de um determinado município, ela pode dizer o seguinte, tais áreas, elas não são urbanas ainda, mas ela é urbanizável ou de expansão urbana. Nessas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, que a lei local diz como tal, não precisa ter os melhoramentos para se cobrar o IPTU. Por que isso? Porque essas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana é justamente para que a cidade se expanda. Então, para que essa cidade cresça, é necessário que o município tenha recursos. Então, ele vai instituir IPTU sobre essas áreas para ter recursos e fazer os melhoramentos necessários para que o município cresça. Súmula 622 do STJ. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Então, quando se notifica quando o contribuinte ele é notificado de um auto de infração de alguma irregularidade tributária que ele tenha cometido, faz cessar o prazo da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com o decurso de prazo para impugnação ou com a notificação do seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido para a administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Nós falamos aqui que o surgimento da obrigação tributária, o fisco vai constituir o crédito tributário. E depois de constituído, se não pago no prazo legal, pode ser ensejado na inscrição da dívida e assim o fisco cobrar através da execução fiscal. Para ele cobrar através da execução fiscal, ele precisa estar dentro do prazo prescricional. E se ele cobrar, ele não pode cobrar fora desse prazo. E o que essa súmula está dizendo? Primeiro, ele está tratando da decadência, tá? Que é a constituição do crédito tributário. Se o fisco não constituir o crédito tributário em um determinado prazo, decai o direito dele constituir. E a segunda parte da súmula fala sobre o início do prazo prescricional para que haja essa cobrança através da execução fiscal. Quando é que é o início desse prazo prescricional? É quando exaurida a instância administrativa, com o decurso de prazo para a impugnação daquele crédito constituído, ou com a notificação do seu julgamento definitivo, esgotado o prazo concedido pela administração. A administração, quando constitui o crédito tributário, ela dá um prazo para o contribuinte impugnar ou pagar. Se ele impugnar, vai iniciar um processo administrativo. Se julgar esse processo administrativo, ela vai dizer, toma aqui o prazo para você pagar. E se ele não pagar, a partir daí, a partir desse prazo que a administração deu, se ele não pagar voluntariamente, se inicia o prazo prescricional para cobrança judicial. Bem, pessoal, essas súmulas são bem importantes e por isso eu coloquei como os últimos destaques. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos os aspectos principais dos temas abordados nessa última aula, dessa aula de revisão final para a prova do TRF4. Não dá para trazer todos os detalhes do direito tributário, mas pelo menos dá para a gente ter uma noção da sistemática do direito tributário e de algumas normas
de alguns artigos de lei, inclusive principalmente do CTN, que são muito cobrados em prova. Eu espero que vocês façam uma boa prova e até a próxima.